Hoje nós vamos fazer a meditação guiada com vocês em um dos 72 nomes de Deus, cujo objetivo é ativar milagres na nossa vida. Mas para que a gente possa compreender qual é o poder deste nome e por que ele tem que ser colocado dentro do tetagrama para nós fazermos esta meditação, nós temos que entender o que são os nomes de Deus, como funcionam, e você tem que entender como que todo esse mecanismo funciona. Você precisa adquirir esta consciência, você precisa substituir os teus paradigmas, as tuas crenças limitantes, as tuas crenças religiosas pela sabedoria divina. E quando nós estudamos ou nós ouvimos um shiur de Kabbalah avançada, a luz que é revelada através deste conhecimento é ela que dissolve os paradigmas, é ela que dissolve as crenças limitantes. São drivers mentais que você vai reinstalar a nível do teu subconsciente para que você passe a decidir as coisas na sua vida, para que você possa enxergar as coisas como elas realmente são no mundo físico. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então não sai daí, que logo depois da vinheta eu vou te explicar como tudo isso funciona, como essa meditação funciona, qual é o mecanismo na árvore da vida, como tudo isso funciona, e nós vamos fazer esta meditação e ao final eu vou fazer uma bênção para você. Então, fique comigo que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre tudo isso. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Ben Avraham e é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje novamente. E é extremamente necessário este nome de Deus, é por isso que eu escolhi esta meditação. Por quê, pessoal? Porque nós estamos no meio da contagem do Homer, e é estritamente necessário que você faça a contagem do Homer. A contagem do Homer não é somente você recitar as bênçãos do transliterado em hebraico. A contagem do Homer é você utilizar toda a energia que você recebeu em Pessar, aproveitar a energia que está disponível em cada um dos dias da contagem do Homer e fazer a tua correção interior, corrigir as tuas sefirotes, corrigir as virtudes que você quebrou, corrigir os teus pensamentos, corrigir as tuas emoções, corrigir a tua visão de mundo para cada uma dessas sefirotes. Isso quer contar o Homer, mas acontece que a maioria de vocês, eu tenho certeza absoluta, não está conseguindo contar o Homer. Então, para isso, você precisa de um milagre na sua vida. Você precisa de uma injeção de energia de milagres para que você consiga passar por cima do seu ego, passar por cima da tua rotina nestes dias, arrumar um tempo para você meditar, internalizar estas coisas, fazer a ação do dia, vigiando os teus pensamentos, vigiando as tuas emoções e escolhendo pensamentos de maneira proposital, que vai gerar uma emoção proposital, que vai te fazer ter vontade de executar uma ação no mundo físico. E quando você alinha isso, você corrige a tua sefirá, você começa a reescrever os paradigmas antigos que estão gravados pelo condicionamento que a sociedade impôs a você desde o dia que você nasceu. Então vamos entender isso, tá? Este nome dos 72 nomes de Deus, ó, esse cara aqui, ó, ele é formado pela letra Samer, pela letra Yud e pela letra Tet.
Muitas pessoas fazem a meditação nos 72 nomes de Deus, mas elas meditam somente o nome dos 72 nomes de Deus. Isso tem alguma eficácia? Isso funciona? Sim, em algum nível isso funciona, mas eu quero te dizer que se você trançar os nomes de Deus no dia de hoje, especificamente este nome, se você trançar ele com o Yud Re Vav Re, que é o tetagrama, a eficácia desta meditação ela vai ser muito superior. Por que isso, pessoal? Porque você vai fazer esta energia percorrer toda a árvore da vida até chegar em Malhut, até chegar em você. Você precisa fazer esta energia descer pela árvore da vida. É isso que significa. Agora, lembrando que todos nós temos no DNA da nossa alma escritos os 72 nomes de Deus. Isso já está dentro de você. Então, na verdade, o que você vai fazer não é fazer a energia descer, você vai plugar o que está dentro de você com a energia do mundo superior, você vai fazer o entrelaçamento quântico, você vai fazer a ressonância magnética disso, e aí você ativa o nome de Deus dos 72 nomes que já está dentro de você. Toda a humanidade, todas as pessoas têm isso gravado no DNA da sua alma. Então vamos entender um pouquinho, antes da gente fazer a meditação guiada e depois a bênção, vamos entender um pouquinho como que funciona todo este mecanismo para que você possa realmente receber e conseguir fazer a conexão. Então vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho sobre a árvore da vida, pessoal. Nós temos aqui nessa parte o Ein Sof. Ein Sof em hebraico significa o nada absoluto, é a supraconsciência, é a consciência divina. Para que nós pudéssemos existir, o que o Altíssimo fez? Esta consciência, ela teve que criar um espaço, ela teve que criar um vácuo para que nós pudéssemos subsistir como consciência. É como uma gota dentro do oceano, ela está conectada com o oceano, ela não tem nenhuma consciência de individualidade, mas quando você retira esta gota do oceano, ela passa a assumir uma consciência de individualidade. Eu sou uma gota que pertenço ao oceano. Então é isso que o Altíssimo fez, é isso que na Kabbalah nós chamamos de Tsim Tsum. Tsim Tsum, pessoal, que é exatamente esta contração da consciência divina. Na verdade, não é uma contração, na verdade, ela abre um espaço. E esse espaço é todo o universo criado que nós conhecemos, que vocês estão vendo aqui, ó, dentro desta linha vermelha. Então, nós temos a consciência divina lá no Ein Sof, ele cria esse espaço, e dentro desse espaço, a matéria passa a tomar forma, desde a sua parte mais sutil dos gases até a rocha mais densa, como por exemplo o mineral mais denso, o chumbo. Então tudo isso, à medida que vai descendo pela árvore da vida, isso vai ganhando massa física e ficando cada vez mais denso, que é o mundo da matéria. Acontece que esse espaço que o Altíssimo criou é o que a física quântica chama de vácuo quântico. Esse espaço que nós vemos entre uma estrela e outra, o espaço que a gente vê entre um planeta e outro, lá no macrocosmos e no microcosmos a nível de ser humano, o espaço que tem entre o próton, o nêutron, os elétrons, a matéria, as partículas, este espaço ele não está vazio. O vácuo quântico não é vazio, ele é impregnado de consciência divina. Agora, para o mundo físico existir, existem duas bases fundamentais, ok? Nós temos o macrocosmos e nós temos o microcosmos.
Então, o que é um, o que é outro? O macrocosmos, ele é a mente espiritual, ele é a mente de Adão Kadmon. O microcosmos é a mente humana, é o cérebro humano com seus neurônios e com as suas sinapses neurais, que formam redes de conexão. Agora, por que é assim no microcosmos? Porque o microcosmos é um espelho do macrocosmos. Então, quando você olha para a abóbada celeste, você vai ver planetas, estrelas, constelações, galáxias. Este macrocósmico é o que a gente chama na Kabbalah de mente espiritual, ou seja, a mente de Adão Kadmon. E assim como no corpo físico, no cérebro, nós temos neurônios, na mente de Adão Kadmon, que é o macrocosmos, nós temos estrelas. Então, os neurônios estão para as estrelas e as estrelas estão para os neurônios. E aqui são formadas sinapses cósmicas, ou seja, redes de conexão. Funciona da mesma forma, como é em cima é embaixo, como é dentro é fora. Então, essa é a primeira coisa que você precisa compreender em relação a isso. E aí, lá no macrocosmos, para a energia da luz, ela vem lá, ela vai se densificando até chegar a se transformar em algo, numa matéria no mundo físico, num evento, numa coisa no mundo físico. E para isso, o que acontece? Quando ela vem descendo pela árvore da vida, o que acontece? O primeiro estágio que ela tem são os 12 signos do zodíaco, quando ela percorre este caminho, ó. Então, a Sefirá de Hormá, no macrocosmos, está associado aos 12 signos do zodíaco. Depois a luz vai fazer isso aqui, ó. Ela vai sair lá de Hormá e vai vir para Biná. E em Biná nós temos o planeta Saturno. Depois a luz ela vai descer aqui, ó. Seu caminho da luz. Ela vai para a Sefirá de Hesed, e lá em Hesed, no macrocosmos, nós temos o planeta Júpiter. Depois a luz faz assim, ó. Ela vem para cá. E aqui em Gevurá nós temos o planeta Marte. Aí a luz desce, vai a Tiferet, que nós temos o Sol, a estrela do nosso sistema. Do Sol ela vai a Vênus, que é a Sefirá de Netzer. De Netzer ela vem a Od, que é o planeta Mercúrio. De Mercúrio desce a Lua, que é Iesod, e da Lua ela desce para a Terra, que é Malhut. Então isso é no macrocosmos. Então as estrelas são os neurônios de Adão Kadmon, assim como nós temos neurônios dentro do nosso cérebro. É o mesmo princípio de funcionamento. Agora, precisam ser criadas redes de conexão. Aqui também temos redes de conexão ou redes neurais. É assim que a gente aprende as coisas, é assim que o nosso cérebro... Então, quando você pensa num carro, quando você come um filé mignon, tudo isso, na verdade, você está percebendo isso, mas isso, na verdade, são impulsos elétricos que estão percorrendo redes de neurônios, que é traduzido para você na sua realidade, como se você estivesse comendo um filé mignon ou qualquer outra coisa que você possa aprender ou fazer na sua vida. Então, o que acontece? A consciência divina, ela vai utilizar as estrelas como fazendo sinapses estelares na mente do homem original, que é o homem espiritual ou Adão Kadmon, ok? E a partir disso, ela vai se conectar com as sinapses neuronais que nós, seres humanos,
temos, está tudo conectado. E como que isso é conectado? Isso é conectado porque tudo isso está dentro do vácuo quântico. Então o espaço vazio, aqui na Terra onde você vê o ar, não é vazio. O espaço microscópico entre as partículas, entre as moléculas, entre o elétron e o nêutron e o próton, não é vazio. Esta é a matriz divina ou a matriz quântica. Tá claro isso, pessoal? E como que a gente faz isso? Nós temos que entender o que é um milagre em tudo isso. Um milagre é quando você está alinhado à consciência divina e está alinhado à tua consciência humana. Para que isso esteja alinhado, você tem que estar entrelaçado quanticamente em ressonância magnética, ou seja, na mesma frequência vibratória da alma das estrelas, da alma dos planetas. Então, quando você está conectado com a alma dos planetas na mesma virtude, na mesma vibração, na mesma visão de mundo, na mesma qualidade, você está alinhado com a Danka Dimon. E aí a luz desce pela árvore da vida de maneira normal, sem impedimentos, e ela chega até você, aí você tem a energia que vai se manifestar em coisas, em eventos, em bons pensamentos, em boas emoções, em vontades altruístas, em desejos altruístas, e aí se manifestam coisas boas no mundo físico. Isso aqui é um milagre, pessoal. Agora, quando essas sefirotes estão entupidas, o que quer dizer que elas estão entupidas? Você está com uma outra visão, você tem outros paradigmas, você tem outras crenças, você tem outro condicionamento mental. E o que é o condicionamento mental? São sinapses neurais que foram criadas dentro do teu cérebro. Só que essas sinapses neurais, elas estão em desacordo com as sinapses de Danka Dimon, que é o homem original. E quando isso acontece, você não vai se conectar com a alma dos planetas e das estrelas. Você vai se conectar com a casca, com a crosta dos planetas, o corpo físico dos planetas e das estrelas. E quando você se conecta com a casca dos planetas e das estrelas, é uma energia negativa. Nós estamos falando de Gevurah, nós estamos falando de juízo, nós estamos falando de rigor. E qual que é o objetivo deste juízo, deste rigor? É colocar situações e construir a tua realidade com situações negativas para que você aprenda a vibrar da maneira correta, a entrar em alinhamento com a mente de Danka Dimon, ou seja, alinhar a consciência humana, a sua consciência, com a consciência divina. O problema é que as pessoas, por causa do condicionamento mental dessas sinapses neuronais aqui, o ego está no controle da sua vida. E é isso que a Kabbalah chama de consciência caída, ou o estado da consciência caída que nós chamamos de Egito. É por isso que nós fizemos Pesser, para nós sermos empoderados, recebermos a energia correta, para que a gente possa corrigir cada uma das virtudes, alinhar a frequência das nossas sefirotes com as sefirotes cósmicas de Danka Dimon. É isso que a gente precisa fazer para manifestar um milagre. Agora, a pergunta é, como que tudo isso funciona? E o que os nomes de Deus têm a ver com isso? Então aqui você vai ter uma visão um pouquinho mais clara. Então nós temos o macrocosmos, Danka Dimon. Lá no macrocosmo, o diagrama da árvore da vida ele é representado da seguinte forma. Nós temos Keter, que é a coroa. Em Hormá, nós temos os 12 signos do zodíaco, que está ligado à sabedoria. Em Saturno aqui,
nós temos a Sefirá de Biná. Em Júpiter, nós temos a Sefirá de Hesed. Em Marte, nós temos a Sefirá de Gevurá. No Sol, nós temos a Sefirá de Tiferet. Em Vênus, a Sefirá de Od. Em Vênus, desculpa, a Sefirá de Netzer. Em Mercúrio, a Sefirá de Od. Na Lua, a Sefirá de Yesod. E na Terra, a Sefirá de Malhut. É a forma que a energia desce. Lembrando que isso aqui é assim, ó. Isso aqui é o mundo na Terra, onde nós habitamos. Cada um desses planetas, eles são, na verdade, redutores da energia cósmica que está vindo lá do Ein Sof. Ou seja, da emanação direta da consciência divina. Então, esta luz, ela está numa vibração, numa frequência muito alta. Ela precisa ser reduzida para uma frequência onde o corpo físico ou o cérebro humano possa captar. Tá claro? Então essa é a perspectiva do macrocosmos. Agora, nós que estamos aqui, ó, imagine você, o ser humano aqui, ó, na Terra. No teu corpo físico, você também tem a mesma representação das sefirotes, que é representado no corpo físico por alguns órgãos que nós temos dentro de nós. E é por isso que nós temos Keter, que é a coroa, que é a conexão, que é por onde nós recebemos. Lembra quando o neném nasce, tem aquele buraco aqui, depois aquele buraco fecha? Então aqui em cima é por onde a luz penetra no seu cérebro. E o seu cérebro ele nada mais é do que uma antena. E a tua glândula pineal ela é capaz de transformar eletromagnetismo em imagens, em pensamentos. E quando você faz isso de maneira consciente, é aquilo que é dito que você se torna Israel. Que significa Yashar El, ou direto com Deus. Você alinhou a sua consciência com a consciência divina. Então nós temos aqui a nível do microcosmos, nós temos em Hormá o cérebro direito, nós temos em Biná o cérebro esquerdo, então aqui nós temos subconsciente, aqui nós temos intelecto, a nível de Hesed nós temos o fígado, a nível de Gevurá nós temos o pâncreas, a nível de Tiferet nós temos o coração, a nível de Netzer nós temos os rins, a nível de Od nós temos o estômago, a nível de Yesod nós temos os órgãos sexuais e a nível de Malhut, nós temos a boca, ou as mãos e os pés, a parte física, onde a gente atua, ou seja, a consciência vai se manifestar no mundo físico através da boca, através das mãos, através dos pés, ou seja, é o mundo da ação. Mas qual que é o problema em tudo isso? O problema é que os paradigmas que nós temos, as crenças limitantes que nós temos por experiências que nós tivemos, não só nesta vida, mas que nós carregamos de vidas passadas, todo o condicionamento mental que você recebeu na escola, o condicionamento cultural, o condicionamento religioso que você recebeu, tudo que você ouviu na sua vida, todas as narrativas que você foi exposto e tudo aquilo que você assumiu como verdade para você, que você se alinhou com isso. E tudo isso vai ficar gravado justamente aqui, ó, no microcosmos a nível de cérebro direito, dentro do teu subconsciente. Mas qual que é o problema? Nós estamos todos interconectados e entrelaçados quanticamente com o macrocosmos. Então, quando você cria condicionamento mental, crenças limitantes, paradigmas no teu subconsciente, automaticamente você está criando ou entupindo as sefirotes do macrocosmos, que a gente chama de Kelipotes. É aí que está o problema. Então,
tudo que você faz na sua vida é influenciado diretamente por todo o condicionamento mental que você tem dentro da sua mente. A ciência já explica hoje que o nosso processo de decisão, ele acontece aqui, ó, a nível de cérebro direito, a nível inconsciente, a nível de subconsciente, e o juiz desta decisão é todo o condicionamento mental que está ali dentro. Aí, depois de alguns milésimos de segundo, isso é comunicado ao teu cérebro esquerdo, que é o teu intelecto, que estão os seus pensamentos racionais, e aí você entende, tem uma falsa impressão que você decidiu alguma coisa na sua vida. E aí a ciência do homem, o que é que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um negócio chamado PNL, Programação Neurolinguística, que é nada mais, nada menos que você reprogramar as tuas crenças, reprogramar o teu subconsciente, reprogramar os teus paradigmas, reprogramar o condicionamento mental, substituindo o que está lá justamente por uma outra coisa, por uma outra visão, por uma outra percepção. E, inclusive, dentro da PNL, eles usam muito a questão da hipnose. E o que é a hipnose, pessoal? É você entrar num estado alfa. São ondas mentais. E isso pode ser induzido por um bom psicanalista, por um bom profissional. Ele consegue, através da PNL, reprogramar as pessoas. Por quê? Ele está substituindo os drivers mentais que você tem lá dentro da tua cabeça. Tá claro isso? E quando você substitui aqui em Malhut, em você, no corpo físico, isso automaticamente, por ressonância magnética e exatamente por entrelaçamento quântico, lembrando que nós estamos dentro do vácuo quântico, nós habitamos dentro da matriz divina, quando se corrige aqui no mundo físico, isso é corrigido no mundo astral. E você libera aqueles paradigmas que você tinha aqui dentro, ó. Você libera eles, você vai trocando todos os paradigmas. Todas as crenças limitantes, tudo que te faz agir, tudo que te faz entender ou perceber a realidade de uma determinada maneira por causa do condicionamento mental que você recebeu. Então, quando a gente fala na questão dos nomes de Deus, o que é que são os nomes de Deus, pessoal? No caso do homem, da ciência moderna, da PNL, pode ser usado a hipnose ou até a auto-hipnose. Existem técnicas para fazer isso, onde você vai substituir através de palavras, de frases, de conceitos, você vai ancorar isso aqui dentro do seu subconsciente, tentando buscar um estado alfa, e aí neste momento você pronuncia frases, você reescreve o que está aqui dentro, com a ajuda de um profissional ou mediante a auto-hipnose, e automaticamente você vai ter um resultado no macrocosmos. Isso é a nível de ciência. Agora, a nível da ciência cósmica, da Kabbalah, nós temos um atalho. Porque você não precisa ficar reprogramando, entrar em auto-hipnose, fazer a PNL, ficar buscando um estado alfa para você fazer isso. Isso é possível? É possível. Funciona? Funciona, não estou dizendo isso, mas tem algo que é muito mais fácil. Porque quando a gente trabalha a questão dos nomes de Deus, o que é que são os nomes de Deus? Os nomes de Deus, eles são exatamente, pessoal, drivers mentais com o pacote pronto. Já é um algoritmo de pensamento divino pronto.
Porque as letras hebraicas, elas são o quê? Recipiente de consciência divina. E quando você combina diferentes letras hebraicas, o que é que acontece? Você forma algoritmos de pensamento, são algoritmos de consciência divina, que você não precisa programar através da linguagem. Ela é programada no nível do subconsciente através de símbolos, que é a linguagem do subconsciente. Então, o que você tem que fazer? Basta você fazer o download do pacote deste driver mental. E como que a gente faz o download do pacote desse driver mental, que é o nome de Deus? Primeiro, você tem que visualizar as letras. Segundo, você tem que saber qual é a kavaná dessa letra. O que essas combinações de letras, o que elas fazem? Qual o pensamento divino? Qual é a consciência que está por detrás desta combinação de letras? Então você precisa ter conhecimento disso. E é quando a gente faz a meditação cabalista nos nomes de Deus, nós entramos nesse estado alfa, nós nos protegemos dentro de um Magen Davi, a gente projeta a nossa consciência dentro de um Magen Davi, a gente cria uma outro Magen Davi onde a gente chama as letras hebraicas, e a gente chama as letras hebraicas e a gente coloca a kavaná, a intenção, a gente sabe qual é a função específica daquele algoritmo de pensamento divino, daquela consciência divina. Então a gente alinha nossa consciência com esta consciência divina e a gente coloca a intenção, o desejo que isso se manifeste na nossa vida. É isso que a física quântica vai chamar de colapso da função de onda. Ou seja, em vez de você ficar trabalhando na PNL aqui com a linguagem humana, que é muito mais demorado, é muito mais complicado, você precisa de um terceiro profissional para te endireitar, para te ajudar em tudo isso, você precisa estudar muito para conhecer tudo isso. É possível a gente fazer isso desta forma, mas quando a gente instala os drivers mentais, que são os nomes de Deus, ele já vem em pacote pronto, direto no seu subconsciente. O que você tem que fazer é se apropriar dele, aí você está ativando ele dentro da sua alma. Uma vez que ele é ativado dentro da sua alma, e você observou a realidade desta maneira, você está colapsando a função de onda. Ou seja, você está trabalhando dentro da matriz divina ou dentro do vácuo quântico. Lembra que na física quântica é o olho do observador que determina se o elétron se comporta como partícula, matéria, ou se ele se comporta como onda, energia. É a consciência que observa e que determina isso. Quando a gente observa, nós estamos colapsando a função de onda. Nós estamos literalmente mente sobre matéria, ou a consciência criando a realidade física. É isso que acontece. Então, quando você medita nos nomes de Deus, é exatamente isso que está acontecendo. Você está interagindo com os dois sistemas ao mesmo tempo. Você está entrelaçando quanticamente o macrocosmos, que é a mente de Adán Kadmon, com o microcosmos, que é a tua mente. Tá claro? E quando você faz isso, instalando um driver mental, que são os nomes de Deus, sabendo para que ele significa, qual é a função que ele tem, qual é a consciência divina que está ali, colocando intenção, desejo, ou seja, observando colapso da função de onda. O que está acontecendo? Você está entrelaçando quanticamente, mas na mesma frequência, o microcosmos com o macrocosmos. Porque é o que você observa no microcosmos que é enviado para o macrocosmos, e é o macrocosmos que cria a nossa realidade, que colapsa as ondas.
Você precisa entender que todos esses planetas, os 12 signos do zodíaco, eles são inteligências, eles são energias inteligentes que nos observam. E é a observação deles que colapsa a onda cósmica que cria a realidade física. Então esta é a maneira como nós influenciamos a criação da nossa realidade, é instalando drivers mentais, meditação cabalista em nomes de Deus, que daí você vai reprogramar a forma como a mente de Adão Kadmon te observa. E eles observam cada um de acordo com o que cada um envia para eles. Por isso que é dito que o universo é um espelho. Você recebe aquilo que você envia. E tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia, pessoal. Tá claro isso para vocês? Então é assim que funciona. Então quando a gente medita neste nome de Deus, que é um dos 72 nomes de Deus, a gente já entendeu o que é que eles são, né? São drivers mentais de consciência, são símbolos mentais, são arquetipos que você instala direto no seu subconsciente, a nível do inconsciente. E isso vai interagir com a mente de Adão Kadmon, com a mente cósmica que cria a nossa realidade no mundo físico. Então, agora você já pode responder sozinho por que este nome de Deus, ele tem que estar dentro do Yud, Re, Vav, Re. Por quê? Isso é respondendo como que funciona isso. Por quê? Porque você já sabe que o Yud, Re, Vav, Re, ele é exatamente o diagrama da árvore da vida. Nós temos a Yud aqui, você já sabe. Aqui em Binah nós temos a letra Re. Aqui nessas 6 sefirotes nós temos a Vav. E aqui em Malhut nós temos a outra letra Re. Yud, Re, Vav, Re. É a árvore da vida. É o macrocosmos. E é por isso que quando os cabalistas, os reis de Israel, os profetas, aqueles que se conectaram com esta sabedoria se tornaram Israel, eles são representados desta maneira aqui, ó. A cabeça é o Yud, a letra Re é o ombro e os braços, a letra Vav é o tronco, e depois aqui a outra letra Re, nós temos as pernas. Por isso que o homem espiritual, ele é mencionado diversas vezes na Kabbalah desta forma. Você, quando se torna Israel, quando você se torna direto com Deus, quando você alinhou e você aprendeu a instalar os drivers mentais, é isso que é hospedar as consciências divinas. É por isso que Abraão era dito que ele era um hospitaleiro, um homem hospitaleiro. Ele hospedava as consciências divinas, ele fazia meditação cabalista para criar a sua realidade. É isso que significa. Então, aí se torna o Yud, Re, Vav, Re de pé desta forma, que representa o homem. Simples assim, pessoal. Então agora você já sabe como funciona. Então quem é o homem espiritual? Que a gente chama de Israel. Que deve ser lido e achar El, que significa direto com Deus. E o que é você estar direto com Deus? É você entender todo esse mecanismo, é você hospedar as consciências divinas, você alinhar a tua consciência com a consciência divina e você dar ordem à mente de Adão Kadmon. Por isso que nós somos chamados de Elohim.
que é Elohim? Elohim é deuses. Tá claro isso? Então quando você se torna isso aqui, ó, Israel, você se torna um Elohim. Por quê? Você é como os anjos. Você consegue interagir, se conectar e dar ordens ou reprogramar a alma dos planetas e das estrelas que criam a nossa realidade no mundo físico. E a maneira de fazer isso é exatamente você meditar os nomes de Deus para corrigir, para instalar esses pacotes de drivers mentais de consciência divina dentro de você para substituir os paradigmas errados que você tem. Porque a visão de mundo que você tem, o paradigma errado que você tem, é isso que você envia para a mente de Adão Cadimão e é isso que eles devolvem para você. Por isso que a vida das pessoas é um caos, elas não conseguem controlar os pensamentos. Agora, já pensou se você fosse capaz de pensar e criar? Esse é o poder que chegam os grandes da Kabbalah. O tempo é encurtado. Pensou, criou. Agora eu te pergunto, você acha que você está pronto para você ter esse poder? Pensar e você já criar? Claro que não, né? Você destruiria o mundo. Quantos pensamentos negativos passam na sua cabeça? Uma pessoa te fechou no trânsito, você já pensa algo negativo dela. Imagina se aquilo que você pensou virasse realidade imediatamente. Você matava todo mundo. Tá entendendo isso, pessoal? Então você precisa corrigir as tuas sefirotes, precisa fazer a contagem do Homer, para você limpar as tuas sefirotes, para você alinhar o macrocosmos com o microcosmos. Eles estão alinhados, mas o problema é que você está se conectando com o corpo físico dos planetas, que é energia negativa, que é rigor, que é Gevurah, que é juízo. Você precisa se conectar com a alma. Alma, pessoal, aqui, ó, pega aqui, ó. Você precisa se conectar com a alma dos planetas, com a parte interior. E para você fazer isso, você precisa hospedar as consciências divinas. Não tem outro caminho. Por isso que existe a Merkavah. O que é a Merkavah, pessoal? A Merkavah nada mais é do que o Magen David. É o carro que transporta as energias de um sistema macrocósmico para um sistema microcósmico. Isso é a Merkavah. Por isso que isso aqui está na bandeira de Israel. Por isso que isso aqui estava no selo de Salomão. É este conhecimento da Kabbalah que eu estou passando para vocês. E como eu vi que poucas pessoas tiveram mesmo interesse em receber o e-book da contagem do Homer, eu fui buscar. Mas por quê? Muita gente veio e quis o e-book de Pesser. Muita gente fez Pesser. Mas é uma noite só, né? Muito mais fácil. E aí eu te pergunto, o e-book de Pesser te ajudou? Tem qualidade? A informação que está ali dentro, o conhecimento que está ali dentro, te ajudou a fazer a conexão, a didática que está ali dentro? Tenho certeza que sim. De extrema qualidade o e-book que foi produzido sobre Pesser, no passo a passo, é só você seguir lá. Se você seguiu, você conseguiu fazer Pesser e se conectar com as energias. Da mesma forma, eu criei o e-book da contagem do Homer. Mas aí, pessoal, vocês se auto-sabotam. Por quê? São 49 dias, todo dia você tem que ter compromisso, todo dia você tem que fazer uma introspecção, todo dia você tem que vigiar os teus pensamentos, você tem que sair da zona de conforto mental, você tem que observar o que você está pensando, o que você está sentindo, você tem que mudar os teus pensamentos, tem que aplicar o Tsim-Tsum, e isso dá trabalho, não é mesmo? Só que se você não fizer o que tem que ser feito, meu amigo, ninguém vai fazer isso para você. Não existe um salvador que vai fazer isso para você, entenda isso. Por isso que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Não tem outra forma. É você que precisa se autocorrigir, é você que precisa se alinhar com as consciências divinas, é você que precisa entender
como o mecanismo da criação da nossa realidade é criada. É isso que significa o Yud Re Vav Re, que é o nome de Deus, pessoal. Ah, o nome de Deus, lá o tetagrama, o nome impronunciável. Você sabe que não é assim, né? Agora você entende o que é o nome de Deus. Qual é o conhecimento, qual a sabedoria que está por detrás do nome de Deus. Agora, você compreender isso e você entender isso, não vai mudar nada na sua vida. Você precisa aplicar isso na sua vida. Nós temos, daqui para baixo, ó, nós temos 7 sefirotes. E dentro de cada uma delas tem mais 7 aspectos. Então, 7 vezes 7, 49 dias da contagem do Homer. É onde você tem a oportunidade de corrigir um pensamento que você tem paradigmas e condicionamento mental para que você não pense mais desta forma. Isso vai corrigir as emoções que você sente, que faz você tomar decisões erradas na sua vida. E aí você faz uma ação no mundo físico para materializar isso com a ajuda da energia que você recebeu em peça e a energia que está vigindo em cada um dos 49 dias da contagem do Homer. Mas aí muita gente faz ouvido de mercador, se deixa enganar pelo ego, porque tá cheio de condicionamento mental aqui. E é esse condicionamento mental aqui que você está enviando para lá e é isso que vai voltar para você. Não tem mágica, pessoal. Você quer prosperidade na sua vida? Você quer paz de espírito? Você quer um relacionamento saudável com a sua esposa, com os seus negócios? Você precisa mudar a tua vibração, porque as Qelipotes... Desculpa. Porque as Qelipotes e a vibração que você tem dentro de você está emitindo coisas negativas que estão se conectando com a casca, com a Qelipote dos planetas e das estrelas, e é isso que está se materializando no teu mundo físico. Gevurá, caos, escassez. E aí você pode mudar isso com comprometimento, pessoal. Você pode mudar isso estudando a Kabbalah. Você pode mudar isso aplicando a sabedoria divina na sua vida, reescrevendo os teus paradigmas. Isso aqui é muito mais fácil do que PNL. Vai estudar programação neurolinguística. Ela funciona? Funciona, mas tem muitos casos que ela não funciona. Por quê? A pessoa vai lá, o psiquiatra, o terapeuta... Ele vai lá, vai fazer uma meditação, aquele que vai fazer, talvez induzir ela numa hipnose. A pessoa não se abre. Tem barreiras internas. E aí existem inúmeros casos que a PNL também não funciona. Em alguns casos ela funciona, quando a pessoa se abre. Quando a pessoa não se abre, ela se fecha, não funciona. Aí a única coisa que resolve, pessoal, é meditação cabalista. Você já pega o pacote pronto, direto no seu subconsciente. Se alinha. Você pega o pensamento que é de Deus, coloca dentro da sua cabeça. Esse pensamento de Deus é ele que dá ordem para o cosmos. E o cosmos alinha. Com bênçãos na sua vida, com prosperidade, com abundância, com saúde. Agora, você precisa desentupir as tuas sefirotes. Você precisa corrigir as virtudes erradas. Você tem uma oportunidade, você está perdendo essa oportunidade, e só vai ter essa oportunidade novamente daqui a 1 ano, pessoal. Aí você fica dando volta na montanha. Você não corrige, a luz vem, mas você não recebe. E você continua emitindo para a mente de Adão Kadmon os teus paradigmas, o teu condicionamento mental, as tuas crenças limitantes, a tua visão limitada da vida, do mundo. A visão errada que você tem sobre dinheiro, a visão errada que você tem sobre relacionamentos, tudo foi inculcado dentro de você. É assim que funciona, pessoal. Infelizmente, tenho visto que pouquíssimas pessoas estão fazendo a contagem do Homer. E como que eu sei isso? Pela Tzedakah que foi enviada para o canal para você receber o e-book do Homer. Para você fazer realmente a contagem do Homer. Estou acompanhando as estatísticas dos vídeos da contagem do Homer que eu fiz o ano passado. Eu estou vendo o crescimento das visualizações dele e eu estou vendo que isso está bem baixo, pessoal. Pouquíssimas pessoas estão fazendo. E aí,
É aquilo que Yeshua dizia, não é? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. É aquilo que aconteceu lá com Gideão. Tinha 32 mil soldados. Deus fez assim, não. Essas pessoas não estão prontas porque elas não entenderam, elas não estão dispostas a pagar o preço. Elas não querem hospedar as consciências divinas. Elas preferem ficar presas com seus delitos e pecados, como diz as Escrituras, não é assim? Com seus paradigmas, com suas crenças limitantes. Eles não querem Deus na vida dela. Eles preferem o ego no controle. E aí, o resultado é caos na vida dessas pessoas, a vida não muda. Então entenda isso. As energias divinas estão fluindo para o mundo a todo momento. A bondade divina está fluindo para o mundo a todo momento. Você precisa ter recipientes para você receber essa bondade. Você precisa limpar os teus recipientes para você receber essa luz. Se você não limpar, ninguém vai limpar por você. Então é por isso que eu quis trazer hoje, para que você pelo menos consiga meditar este nome comigo, que é para ativar milagre na sua vida, porque você precisa de um milagre para você vencer o seu ego, você precisa de um milagre para você sair da tua zona de conforto, você precisa de um milagre para você ofertar R$101 para o Kabbalah Emet achando que é muito dinheiro. Você precisa de um milagre para você enxergar como você gasta dinheiro em coisas fúteis e supérfluas todo dia, e que ultrapassa muito mais essa quantia simbólica de R$101, que são 101 toques do shofar, que nos libertam lá em Yom Kippur, que é a gematria do anjo Metatron, que é o nosso protetor espiritual. Então, se você quer realmente, ainda falta metade do Homer. Tem metade, ó. Hoje vai começar aqui, ó. Hoje é o dia 22 da contagem do Homer. Hoje à noite, quinta-feira. Nós estamos aqui, ó. Sefirá de Netzer. Falta ainda de Netzer, de Od, de Yesod e de Malhut. E qual que é o problema das pessoas? Elas fazem ouvido de mercador. Isso aqui é vitória. Você quer ter vitória na sua vida? Você precisa corrigir a Sefirá de vitória. Isso aqui é esplendor. Você quer ter esplendor na sua vida? Você quer brilhar no seu trabalho? Você quer brilhar, se destacar na vida? Você precisa corrigir Od. Isso aqui é o fundamento que ainda você tem chance de fazer, que é exatamente Yesod. Você quer ter o fundamento? O que é Yesod? É o princípio do sistema astral, pessoal. Aqui é o campo fértil. O que é Yesod? Yesod é o campo fértil. O que significa campo fértil? Imagina uma fazenda, terra roxa. Aí você tem lá várias sementes. A terra é fértil. Se você jogar uma semente de soja, ela vai fazer germinar a soja. Se você jogar uma semente de trigo, vai fazer germinar o trigo. E se você jogar uma semente de espinhos, ela vai fazer germinar os espinhos. Por quê? É uma terra fértil. E Yesod é a mesma coisa. Yesod é terra fértil, ele não faz distinção se a semente é boa ou ruim, ele vai dar o crescimento. Então o que você injeta através dos teus paradigmas, das tuas crenças limitantes, das tuas crenças religiosas, através do teu condicionamento mental, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você enxerga diante das circunstâncias e situações da tua vida, é isso que você está injetando lá. E lá não vai fazer distinção. Olha, ele está plantando espinho, não vou fazer crescer. Não! Se você jogou espinho lá, vai crescer espinho, vai voltar para você espinho. Então, se você tem a chance de corrigir os 7 aspectos de Yesod, que está em algumas semanas para frente, você vai deixar isso passar? Você vai deixar isso para o ano que vem? E depois corrigir Malhut, os últimos 7 dias. Se daqui para trás você tropeçou, não é porque você tropeçou daqui para trás que você não pode corrigir a parte de baixo. É melhor que você tenha metade corrigido que você não tenha nada corrigido, pessoal. Você precisa fazer a contagem do Homer.
tenho falado isso aqui, mas parece que as pessoas não estão dando ouvidos da importância que tem a contagem do Homer. Para isso, eu tenho 49 vídeos no canal, tem uma playlist lá, Contagem do Homer. Hoje à noite é o dia 22, que é Hesed de Netzer. Tem um vídeo inteiro falando sobre isso. Todo dia tem um vídeo diferente, de uma sefirá diferente, de um aspecto diferente para você corrigir. Você precisa ir lá, ouvir o vídeo para você entender isso. E depois você precisa fazer as bênçãos, a recitação de tudo isso no transliterado do hebraico. Lá no ano passado, quando eu fiz isso, eu indiquei para vocês entrar no site do Rabad. Rabad. Lá no site do Rabad tem a contagem do Homer, só que eles têm o texto em hebraico, eles têm o texto em português. Você sabe ler hebraico? Para que saia o som da tua palavra no hebraico, para você se conectar? Se você não sabe, você tem que fazer como? Você tem que fazer no transliterado. Foi isso que eu fiz, pessoal. Eu fiz um e-book instruindo vocês, colocando lá em hebraico, colocando em português, mas colocando no transliterado, indicando qual é a sefirá na árvore da vida, qual que é o aspecto, qual que é a emoção, qual que é a virtude que você tem que corrigir. É só você fazer. Só você fazer. E eu queria pedir a gentileza dessas poucas pessoas que estão fazendo, que receberam o e-book, deixa um comentário aqui no canal. Como é que você tem saído? Você tem conseguido aplicar? Para ver se incentiva essas outras pessoas. Que não adianta, pessoal, se você não fizer o que tem que ser feito, não funciona. Se você não desentupir o teu encanamento, a luz não flui em você. Se a luz não flui em você, você está conectado com as quelipotes que estão roubando a luz que era sua, que deveria se transformar em eventos positivos na sua vida, e está se transformando em caos na sua vida, em escassez, em cortes, em rigor, em juízos. E você é o único responsável por isso. Então vamos lá, vamos mudar isso hoje. Se vocês quiserem receber o e-book, você já sabe o que fazer. É só mandar R$101 de tzedakah, mandar o comprovante para o e-mail razielbenavrahano@gmail.com, que a minha equipe vai mandar o e-book para você, pelo menos fazer a metade da contagem do Homer que ainda tem pela frente. Tá claro? E para isso, eu vou meditar com vocês este nome, Summer Yud Tet, que é ativação de milagres, dentro do Yud Revavirê, para ativar isso dentro de você, para ver se te ajuda a você entender e a você realmente fazer a contagem do Homer, porque é extremamente necessário. Então vamos lá. Nos sentamos com os pés paralelos no solo, as duas mãos com as palmas para cima, com a coluna ereta. Vamos respirar 3 vezes para eliminar toda a ação do nosso ego, acalmando todo o nosso sistema nervoso, e vamos meditar neste nome de Deus. Vamos lá então. Nos projetamos num Maguen Davi da cor dourada, que é proteção. Somos como uma coluna de luz dentro deste Maguen Davi. Chamamos à nossa frente um outro Maguen Davi, também da cor dourada. E vamos chamar as letras. Chamamos a letra Yud e a acendemos. Chamamos a letra Summer e a acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. Chamamos a letra Yud e acendemos. Chamamos a letra Vav e acendemos. Chamamos a letra Tet e acendemos. E chamamos a letra Re e acendemos. Temos aí acesa este nome de Deus
que é um dos 72 nomes de Deus, cuja consciência divina é ativação de milagres na nossa vida. Trançamos ele com o Yud Re Vav Re, para que esta energia, ela realmente desça pela árvore da vida, para que ela seja capaz de chegar no mundo físico onde nós estamos. Agora unimos todas as chamas em uma só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde este nome de Deus está hospedado. Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio, ilumina os nossos cérebro direito, esquerdo e glândula pineal. Recebe energia elétrica. Essa luz desce ao coração, ilumina o coração, recebe energia magnética. Aqui colocamos a kavaná, a intenção, que nós desejamos o milagre, aquilo que está além da nossa força, aquilo que as quelipotes impedem que aconteça, aquilo que a desconexão com a luz impede que aconteça. Nós queremos que um milagre aconteça, para que então a gente passe a fluir de maneira adequada. A luz divina dentro de nós assuma agora o compromisso de você corrigir os curtos-circuitos passados, você limpar as tuas sefirotes, você fazer a contagem do Homer de maneira adequada, para que os teus canais estejam limpos, para que você possa manifestar milagres constantemente na sua vida. Esta é a kavaná, esta é a intenção que nós colocamos. Agora essa luz desce ao fígado, ilumina o fígado e recebe energia gravitacional de materialização. Ela sobe agora ao coração, ilumina o coração. Sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio e se forma uma enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça, que vai caindo sobre nós em centelhas de luz. Milhares de centelhas de luz que vão nos envolvendo completamente, imantando toda a nossa aura, corrigindo toda fissura energética e elevando a nossa frequência energética à frequência deste nome de milagres. Juntamente com o tetagrama, que é todo o mecanismo da árvore da vida, que é todo o mecanismo da nossa alma, corrigindo todo o desvio energético, fazendo-nos vibrar nesta energia. Assim nós hospedamos esta consciência divina, para que ela reescreva os nossos paradigmas a respeito de milagre, reescreva o nosso condicionamento mental a respeito de milagres, reescreva as nossas crenças limitantes, fazendo-nos entender o que é um milagre e como ele funciona. Agora você pode visualizar o maior de todos os milagres na sua vida, que é você assumir o controle do teu mundo interior, é você ter o poder e a força de você fazer o Tsin-Tsum, é você identificar os pensamentos que são nocivos para a sua vida, é você rechaçá-los e identificar e eleger os pensamentos positivos, os pensamentos altruístas, focar nesses pensamentos que vão criar emoções positivas dentro de você, que vão criar uma fala positiva dentro de você, que vão criar ações positivas dentro de você. E é esta vibração que sobe ao cosmos e é isso que desce
e você passa a vivenciar milagres todos os dias na sua vida. O milagre da luz, o milagre da prosperidade, o milagre da abundância, o milagre da shalom, da paz. O milagre de você assumir o controle do teu mundo interior e dominar o seu ego. O milagre de você não dar vazão a pensamentos negativos. A força mental de você resisti-los, no sentido de você apenas observá-los e não se identificar com eles, deixando eles passarem. O milagre de você compreender como você faz o colapso da função de onda. O milagre de você entender que quanto mais você faz meditação cabalista, mais nomes de Deus você hospeda com mais frequência, mais você fortalece a sua alma, mais você alinha a tua consciência com a consciência divina, mais poder e mérito espiritual você recebe para criar a sua realidade da maneira que você deseja. É este milagre que nós queremos que aconteça. Que uma vez que você mudou todo o teu mundo interior, todo o teu exterior é transformado. Entenda isso. Agora podemos respirar 3 vezes novamente. E podemos abrir os olhos. Vadai! 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 Eu não sei você, meu amigo, mas eu estou flutuando. Porque cada vez que eu faço isso, eu alinho a minha consciência com a consciência divina. Eu fico mais forte para identificar os pensamentos. Eu fico mais forte na vigilância. Eu fico mais forte para deixar os pensamentos negativos irem. Eu fico mais forte para não me identificar com eles. Eu fico mais lúcido mentalmente, eu controlo agora as minhas emoções, controlo a minha fala, controlo as minhas ações, controlo toda a minha vibração energética. E agora eu tenho consciência o que é que eu estou emitindo para a mente cósmica, para o macrocosmo, para a mente de Adão Kadmon. Eu sei exatamente o que vai se manifestar na minha vida, porque eu tenho limpado as minhas sefirotes, tenho feito a contagem do Homer, tenho feito o trabalho interior que nós temos que fazer. É um exercício mental todos os dias. E quanto mais você faz, mais forte você fica. É como você ir na academia. Quanto mais você trabalha a tua musculatura com mais carga, mais forte você fica. É o mesmo princípio. Como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. É assim que funciona. Então agora, pessoal, vamos fazer a bênção. Você está vendo aí na tela este nome que a gente acabou de meditar e vocês também estão vendo como ele é escrito na linguagem de Metatron. O que é a linguagem de Metatron, pessoal? A linguagem de Metatron é exatamente a representação das sinapses cósmicas na mente de Adão Kadmon. São pontos que ligam estrelas, que ligam constelações, e aí você vê aí esta linguagem com esses círculos pequenos no final e com os desenhos. Essas são as letras do alfabeto de Metatron. Então o que você vai fazer enquanto eu faço a bênção? Você vai escanear exatamente o que está em hebraico e vai fixar os teus olhos no que está escrito no alfabeto de Metatron. São as mesmas letras, mas no alfabeto de Metatron, enquanto eu faço a bênção, ok? É isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, então. Kadosh, 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 El Shaddai, Amen. Kir, Ararita, Catriel, Iá e Rahave Tsevaot. Muito bem, bênção feita, pessoal.
Então, te lembrando, tem este book caso você queira fazer esta etapa final da contagem do Homer, que ainda é um pouco mais da metade. Hoje é o dia 22 do Homer, nós vamos até o 49. Para que quando chegar lá em Shavuot, que é o dia 50, a luz que vai ser emitida para o planeta Terra neste dia, você tenha recipientes limpos para você receber. E aí sim, você vai entender o que é milagre na sua vida. Então, caso você queira, basta você enviar uma tzedakah de R$101 para o Kabbalah Emet, mandar o comprovante para razielbenavraham@gmail.com, que a minha equipe vai te enviar o e-book. Tá claro, pessoal? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que eu estou contribuindo para o teu crescimento espiritual. Então faça o que tem que ser feito, ok? Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah